sistema nervoso autônomo parasimpático modula a inflamação. Ele é responsável pela reconstrução dos tijolos do corpo. Funções fundamentais para a sobrevivência, para que no dia seguinte a gente esteja mais bem adaptado do que hoje. Quer saber mais sobre essas funções do parasimpático? Essa aula é para você. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, e vou conduzi-los pelo fantástico mundo da reconstrução diária do nosso corpo, pela modulação do processo inflamatório, pela modulação do sistema imune, funções do sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema parasimpático, diferentemente do simpático, ele age principalmente no pós-estresse. Ele age principalmente no período noturno. Dentro do nosso ciclo circadiano, onde dura 24 horas, a fase do escuro, da noite, do sono, é onde eu tenho um aumento do tônus parasimpático. E o que ele faz? De forma bem direta, eu tenho um aumento da função visceral. Por isso que à noite os órgãos trabalham mais, os órgãos digestivos. A digestão ocorre principalmente à noite. Por isso que o mais comum e normal seria o indivíduo acordar de manhã e na primeira hora já dá vontade de fazer cocô. Logo depois que ele acorda, dá vontade de fazer xixi. Isso seria o ideal, gente. Nem sempre o ideal ocorre, mas seria o ideal. Por quê? A motilidade do intestino, ela aumenta à noite. A absorção de alimentos, dos nutrientes dos alimentos que a gente come, aumenta principalmente no período noturno. É aonde a gente vai reconstituir o nosso corpo. Então, durante o dia, o nosso sistema de estresse, ele se liga. Para quê? Para que a gente possa trabalhar, enfrentar os obstáculos da vida, relacionar socialmente, onde eu tenho um aumento de fluxo sanguíneo para o sistema músculo-esquelético. Porém, à noite, o fluxo sanguíneo aumenta no nosso sistema digestivo. O movimento intestinal, assim como a produção de muco, aumenta no nosso sistema digestivo no período noturno. E isso ocorre com qual finalidade? É por demanda. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, é o seguinte: sangue no corpo não brota, ele é redistribuído. Então, no momento que eu preciso de usar o sangue no sistema músculo-esquelético, ele é tirado do sistema digestivo, do sistema, por exemplo, renal. Funciona o tempo todo, mas com uma taxa mínima, principalmente o sistema digestivo. Por quê? É hora dos músculos agirem. Porém, no período noturno, ocorre o inverso. O sangue dos músculos, o músculo, a gente está deitado no sistema noturno, Pelo menos espera-se que esteja sem a ação da gravidade, na cama. Os músculos não têm demanda, os músculos posturais não estão agindo, então eles não precisam de energia. Então esse sangue, ele é direcionado para o sistema digestivo. E aí que ocorre a magia. Qual magia? A mágica da reconstituição do corpo. É nesse período noturno que o nosso corpo repõe as cartilagens, que o cálcio que a gente comeu ao longo do dia, ele é absorvido e direcionado para os ossos. É nesse momento que os músculos vão ser recondicionados. É nesse momento que os nossos órgãos mais trabalham. Com exceção do coração e do pulmão, porque eu não preciso mais de energia para os músculos, eu preciso de uma energia básica para o sistema digestivo. Então, é nesse momento do sono que tudo acontece. É nesse momento que o parasimpático vem à tona, que o nervo vago aumenta a atividade eferente, que o nervo vago vai controlar praticamente todos os órgãos do corpo. É nesse momento que o nosso coração, que o nosso pulmão também é recondicionado, que o vago, principalmente através da acetilcolina, e dos vários neurônios terminais dos segundos neurônios parasimpáticos, vão ajudar ali, através da parte química e neural, da parte dos neurotransmissores do corpo, a modular reações inflamatórias que foram geradas durante o dia. É nesse momento noturno que a gente vai preparar o nosso sistema de defesa do corpo, modular esse sistema de defesa. É nesse momento que o vago vai ajudar em todo o processo, não só o vago, mas principalmente ele, de adaptação do corpo.
Para quê? Para que no dia seguinte, se eu for submetido ao mesmo estresse do dia anterior, que eu esteja mais bem adaptado e gaste menos energia para superar o estresse. Esse é o ciclo da vida. Olha a importância desse sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele age, agora eu vou falar sobre cada víscera, o que ele faz em algumas vísceras, qual o papel do vago em cada víscera especificamente. Mas antes de eu fazer isso, não deixe de dar o seu like. E se você não está inscrito no canal, esse canal foi feito para você, com conteúdos gratuitos de altíssima qualidade para melhorar o seu entendimento na vida e na sua prática clínica. Sem mais delongas, o vago ele age no coração, principalmente aumentando o intervalo das contrações ventriculares, aumentando o espaço do trabalho dos cardiomiócitos. A acetilcolina, ela ajuda a modular tanto o sincronismo dos cardiomiócitos quanto o intervalo de contrações, aumentando esse intervalo. A gente chama isso de aumento da variabilidade de frequência cardíaca, e isso pode ser mensurado clinicamente. A gente vai ter futuramente no canal uma aula somente em como mensurar essa variabilidade de frequência cardíaca. Pois bem, então no coração o vago aumenta o intervalo dos batimentos. Além disso, o vago também ajuda a modular a produção de proteínas na matriz extracelular do coração. Por exemplo, indivíduos que estão sob o estresse prolongado têm um aumento da tensão da matriz extracelular do coração por uma inibição vagal. O vago age a nível do coração controlando o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. São os marcapassos cardíacos que modulam a função cardíaca. A nível de pulmão, da mesma forma, o vago age em várias ações, tanto de musculatura a nível de brônquio, de bronquíolo e etc., quanto também na produção de surfactante e na saúde da matriz extracelular do pulmão. Em relação às vísceras infradiafragmáticas, o vago age na modulação e no controle de todo o processo do sincronismo do estômago, da parte muscular e da produção de muco do estômago. O vago ele controla o sistema nervoso autônomo entérico que age no estômago. Além disso, o vago sincroniza as 3 camadas musculares do estômago. O estômago ele é composto por 3 camadas, uma circular, uma transversal e uma longitudinal. E o vago faz o sincronismo dessa ação para melhorar. A função principal do estômago é misturar o alimento. Além disso, o vago age também no controle, ajuda na coordenar ali tanto a composição quanto a concentração do suco gástrico. O vago age no controle direto das válvulas do estômago, tanto a cárdia, que é do esôfago com o estômago, quanto o piloro, que é a válvula de musculatura lisa, que é uma válvula muscular do estômago com o duodeno. O vago ele age também na própria musculatura e na mucosa do duodeno. O vago tem uma ação direta no fígado e do baço, ajudando a controlar fatores de limpeza pró-inflamatória do corpo. O fígado e o baço são 2 órgãos responsáveis, principalmente o fígado na limpeza, e o vago o baço é um órgão linfóide secundário que ajuda na maturação de células do sistema imune. E o vago age tanto a nível de fígado quanto a nível de baço, modulando, tanto ajudando a modular, a quebrar substâncias ali irritatórias e nocivas do corpo a nível de fígado, quando também o vago age modulando respostas de produção e maturação de células linfóides no baço. Além disso, o vago tem uma ação direta também no pâncreas, na produção de suco pancreático, que ajuda no processo digestivo. O vago age a nível de jejum no ilho, e ali, gente, é a maior quantidade de neurônios vagais abaixo do diafragma. 80% dos neurônios vagais, abaixo do diafragma, 80% vai para o jejum no ilho. Para quê? O vago ele interage diretamente com a mucosa intestinal.
ele vai agir tanto a nível do controle do sistema entérico do intestino delgado, quanto também na permeabilidade da membrana. Ele tem uma ação direta na permeabilidade de membrana intestinal. Além disso, a acetilcolina vagal, produzido o neurotransmissor principal do vago a nível de intestino, ele atravessa a membrana intestinal e ele ajuda a preparar o ambiente do intestino para uma vida saudável das bactérias, da microbiota intestinal. Então o vago ele se liga fortemente com essa questão da microbiota intestinal. Se fala muito hoje do segundo cérebro, do intestino delgado como o segundo cérebro. E quem faz um dos principais, pelo menos o principal nervo que faz a ponte intestino-cérebro é o vago, justamente por causa disso, dele ajudar na simbiose dessas bactérias, dessa colônia de bactérias do intestino delgado e também do controle dele na permeabilidade de membrana intestinal. Então o vago ele tem essa ação muito importante a nível do intestino delgado. 80% das fibras vagais vão para o intestino delgado. Ele ajuda também no intestino grosso. A válvula iliocecal, que é do ilho, que é intestino delgado, com o século, que já é no intestino grosso, essa válvula iliocecal, o controle da musculatura lisa dela é vago, é o nervo vago que controla também. Então é ele que vai controlando, dosando a passagem do bolo fecal, onde o intestino delgado tem uma função de absorção de nutrientes e o intestino grosso vai ter uma função principal de absorção de água. O vago, então, vai controlar também, além da válvula iliocecal, ele vai agir em todo o intestino grosso, ajudando ali nessa permeabilidade de absorção de água pela mucosa do intestino grosso. Ele vai ajudar também na regulagem do sistema entérico do intestino grosso, que vai controlar o movimento do intestino grosso e também a produção de muco, para facilitar o processo do trânsito fecal. Tá? Então o vago ele vai ter várias ações em todas as vísceras do corpo, de uma forma muito importante e de um resumo breve, essas ações vão acontecer principalmente no período noturno. Não é que não aconteça durante o dia. Durante o dia a atividade simpática ela é aumentada. Tá? A ação parasimpática ela ocorre principalmente no período noturno e ela é fundamental para que o corpo se restabeleça. Então, essa aula está gravada para que você possa assistir várias vezes, porque realmente a ação vagal e a ação do sistema parasimpático é fundamental na sobrevivência. Espero que essa aula some muito na sua vida e até a próxima aula. Um grande abraço para você.